E se você tem pressa de ansiedade para fechar uma venda, se você já vai lá e corre logo para o fechamento, o que vai acontecer? O cliente vai te ver como um vendedor que só quer vender. Então sejam muito bem-vindos à nossa aula de terça-feira, episódio de número 120. Neste programa você aprende a como se transformar em um vendedor de colchões faixa preta e vender 3 vezes mais sem travar no fechamento da venda. Eu sou o Luciano Persinotto e o episódio de hoje qual é? 5 erros que travam você no fechamento da venda de colchões. 5 erros que eles travam os vendedores de colchões e que às vezes você não percebe. Eu recomendo que você pegue papel e caneta na mão e anote, porque de repente você pode estar cometendo. Quem nunca errou? Quem nunca? E parabéns por você estar aqui. Eu creio que é só com aprendizado e com conhecimento novo que a gente encanta os nossos clientes. E eu sempre aprendi uma coisa na vida, muito mais importante na vida em saber o que fazer, é também saber o que não fazer. O que você não precisa fazer? Nós vamos falar aqui hoje. Erro número 1. Anota aí já o erro número 1 que trava você no fechamento da venda. Erro número 1, falar muito. Falar muito. Você, às vezes, você só fala do colchão. Esse colchão é maravilhoso, esse colchão é esplêndido, esse colchão é isso, esse colchão vai fazer aquilo, esse colchão é aquilo, esse colchão é aquilo outro, esse colchão assim vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E você vai embaralhando a cabeça do cliente, cansando o cliente com prolixidade. Não sei o que é prolixo. Prolixo é alguém que fala muito. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Fala muito. Quando você fala muito e não faz perguntas, o que vai acontecer? Quando você fala muito e não faz pergunta, o cliente vai te enxergar como um vendedor e não como um especialista na venda de colchões. Se você só fala muito, dispara a falar, esse colchão é isso, esse colchão é aquilo, esse colchão é aquilo outro, e não faz perguntas, o que vai acontecer? O cliente vai te enxergar como um vendedor de colchões. E ninguém quer comprar de vendedor. Ninguém gosta de vendedor. Se você não fizer perguntas e só falar, você será enxergado como um vendedor. O que você precisa fazer então? Escutar para entender. Escutar para entender. Ô Luciano, como assim? Sim, escutar para entender o cliente. Você precisa escutar o cliente. Senão você não entende o cliente. Aí, quando você escuta o cliente, aí você faz perguntas para ele. Aí você tem que ser, quando você escutou o cliente, entendeu? Aí você começa a fazer perguntas para o seu cliente. Você tem que ser um perguntador profissional na venda de colchões. Perguntador profissional. Você precisa perguntar mais do que falar. Você precisa perguntar mais do que falar. Por quê? Com perguntas, você consegue extrair dados. Com perguntas, você consegue extrair os desejos, as dores, os dados do cliente. Você precisa entender o que o cliente está buscando. O que o cliente está buscando? Porque senão, como que você vai ajudá-lo? Você não sabe o que ele está buscando. Você não sabe se ele precisa trocar um colchão porque o dele está mais velho. Você não sabe se a coluna dele está doendo, se é por isso que o colchão está machucando a coluna, porque a coluna dele pegou o formato do colchão dele. Você não sabe o que o cliente busca. Você precisa perguntar. Qual que é a vantagem de fazer perguntas, Luciano? A vantagem de você fazer perguntas é que você começa a descobrir o que o cliente precisa.
você começa a descobrir mais sobre o seu cliente. A vantagem de fazer perguntas é que você começa a descobrir mais sobre o seu cliente. Ô Luciano, como assim? E aí quem vai me ajudar nisso? Aí você pode personalizar a sua demonstração. Eu já tenho os dados do cliente, eu sei as dores dele, eu sei que o problema, que a coluna dele que dói, que o colchão dele tem mais de 10 anos e que o corpo dele está tomando o formato do colchão dele. Poxa, eu tenho dados, eu posso personalizar a minha demonstração. Se eu personalizo a minha demonstração, vale lembrar que hoje nós estamos na era da experiência. Nós estamos na era da experiência. Você precisa personalizar a sua demonstração de acordo com as dores e com os desejos do seu cliente. É personalizada. Não pode ser algo robótico, algo muito técnico demais. Não, não, não. Quando você personaliza a sua apresentação, quando você personaliza de verdade a sua apresentação, você deixa o seu colchão com mais valor percebido. Quando você personaliza a sua demonstração, você deixa o seu colchão com maior valor percebido e o cliente se sente importante. Sim, o cliente se sente importante. Dá um exemplo de personalização, Luciano. Olha a Starbucks. Quando você vai lá comprar um café, um cappuccino, um frappuccino, quando você vai lá comprar alguma coisa lá para beber, eles escrevem o seu nome no copo. E às vezes faz um desenho de uma carinha feliz, personalizado. Luciano, o seu frappuccino está aqui. Aí você vai lá pegar, o copo está com o seu nome. Isso é personalizar. Dá outro exemplo. Outro dia eu fui arrumar o ar-condicionado do carro e fui era o fundo de uma garagem praticamente, mas estava tudo limpinho, tudo arrumadinho e as ferramentas tudo arrumada, tudo organizada. Eu nunca vi um lugar daquele muito bem arrumado, limpinho. Era um senhorzinho só. Ele foi olhar, olhou lá o ar, viu a quantidade de gás, se tinha, se não tinha. Eu falei, quanto que fica para a recarga do ar? Só um minutinho, senhor. Aí eu vi ele escrevendo num papel. Ele me entregou e falou, o valor fica esse. A folha do papel era papel timbrado. Colorida, um papel timbrado, para eu fazer uma recarga de gás do ar-condicionado do carro. Ele escreveu bonitinho, a recarga no papel timbrado, com logotipo, personalizado para mim. Eu fiz na hora, falei, não, pode fazer. Para personalizar, o que você tem que fazer? Descubra as dores do cliente, descubra por que ele precisa do colchão, descubra com perguntas, não saia falando, não seja um falastrão. Antigamente o vendedor papagaio vendia mais, hoje não. Vendedor papagaio falava, preciso convencer o cliente. Hoje não. Estamos na era da experiência. As coisas precisam ser personalizadas. Precisa ser personalizadas. Então, erro número 1, qual é? Não fale muito. Você cansa o cliente. Prolixo demais, cansa o cliente. Erro número 2, Luciano, qual é o erro? Anota aí o erro número 2, anota. Erro número 2, ter pressa ou ansiedade para fechar a venda. Erro número 2, ter pressa ou ansiedade para fechar uma venda. Quando você tem ansiedade, você transmite insegurança para o seu cliente. Você já viu aquelas pessoas que têm o costume de comer as unhas? Conhece alguém assim, que tem o costume de comer as unhas? Grau de ansiedade nível 3. Imagina quanta bactéria
que tem nas unhas. Imagina quanta sujeira, quanta impureza. E é tão grande a ansiedade da pessoa que ela começa a comer as unhas. Precisa tomar um ansiolítico, precisa... Ansiedade é um problema sério hoje e tem graus. Imagina numa venda, você não pode ter pressa de fazer uma venda. A pressa, que o apressado come cru. Lembra do ditado? E outra, ansiedade, quando você está com ansiedade, você transmite insegurança para o seu cliente. E hoje, quando você tem ansiedade, você tem insegurança, como que o cliente vai te enxergar como um especialista? Porque o cliente sente. Vendas são emoções, são transmissões de sentimentos. E se você tem pressa de ansiedade para fechar uma venda, se você já vai lá e corre logo por fechamento, o que vai acontecer? O cliente vai te ver como um vendedor. Um vendedor que só quer vender. Se você já corre para o fechamento, fala, aí o cliente, para se livrar de você, tá bom, qual é o preço? Aí você vai, fala o preço. Quando você fala o preço, você corre logo para o fechamento, o cliente vai ver que você só quer vender para ele. E se você só quiser vender para ele, ele não vai comprar. Ele não vai comprar. Qual é o problema de ter pressa e já ir para o fechamento? Qual que é o problema? O problema é que você pula etapas. Você pula etapa. Além de você pular etapa, você não deixa o cliente encantado com você. Então, qual é o problema de ter pressa para ir no fechamento? O problema é que você pula etapas e você não deixa o cliente encantado por você. E você precisa deixar o cliente encantado por você. Eu vejo que tem muitos vendedores de colchões que eles acham que o problema deles não venderem 3 vezes mais é porque falta alguma técnica no fechamento. Eu vejo muitos vendedores, meu problema de não vender 3 vezes mais é porque está faltando alguma técnica no fechamento. Está faltando alguma técnica. Mas a verdade diz o seguinte, é que às vezes você não seguiu o procedimento. Às vezes você não seguiu o procedimento. A estratégia, a receita. Você quis apressar algo que necessita de tempo. Sim, você quis apressar algo que precisa de tempo. É igual aqui na empresa, veio o pai da Ellen, carinhosamente a gente chamou ele de chefe Gilberto, ele veio fazer um nhoque aqui para o nosso time, ele veio fazer um nhoque. Aí ele foi fazer um nhoque, eu perguntei assim, as batatas, né? Ela colocou na panela as batatas inteiras, mas não colocou água na panela da batata. Eu falei, seu Gilberto, me diga uma coisa, como é que o senhor vai cozinhar aqui a batata? Ele falou, no vapor. No vapor. A massa, os ingredientes precisam de tempo. Por que não com água? Porque senão essa água, depois a massa vai ficar pesada. Por quê? Porque a batata, ela puxa água e a massa vai sair pesada e o meu nhoque é leve, é gostoso, é saboroso. Luciano, mas o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo o seguinte, que tem prato do chefe de cozinha que para ele fazer um bom prato, como ele fez um excelente nhoque para nós aqui no sábado, precisava de tempo. Tem pratos que o chefe de cozinha precisa fazer no fogo baixo. Se ele fizer no fogo alto, não vai dar legal. Por quê? Vai atrapalhar o processo de assar, o processo de cozinhar. Ou seja, no fogo alto não vai dar certo. Ele cozinhou as batatas no vapor. Demorou mais? Demorou mais. Mas ficou marcado. Eu adoro massa, foi o melhor nhoque que eu já comi na minha vida. O nhoque do chefe Gilberto, pai da Ellen, que veio carinhosamente fazer aqui para todo o time. Ele chegou aqui por volta de 10h30, 11 horas da manhã. Saiu 4 da tarde. Depois que todo mundo comeu, cortava massa, fazia ali
tudo na hora, mas demorou o processo, ele seguiu à risca. Ou seja, não vai dar para você apressar algo que precisa de tempo. Não dá para você apressar algo que precisa de tempo. Por quê? Porque senão não vai sair gostoso. Não vai sair saboroso. Não vai. Não dá para você apressar algo que precisa de tempo. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte: durante a sua demonstração, se você corre já lá para o fechamento, sem demonstrar valor, sem o cliente perceber valor do seu colchão, o que vai acontecer? Ele não vai entender as diferenças de um colchão que ele vê na TV, que ele vê na internet, que ele vê baratinho por aí. Se durante a demonstração você já corre logo para o fechamento, e você não demonstra valor, benefícios que o colchão vai fazer para o seu cliente, ele não vai entender as diferenças das outras empresas. Ah, Luciano, sério? Sério. Se ele não entende a diferença do seu colchão para as outras marcas, ele vai achar o seu colchão caro. Ele vai achar o seu colchão caro. Aí o que vai acontecer? Ele vai te dar uma desculpa. Ele vai te dar uma desculpa. Vai te dar uma desculpa. E o que vai acontecer com você? Você vai travar no fechamento. Ele te deu uma desculpa, você travou no fechamento. Então, o erro número 2. Não tenha pressa. Não pule etapa. Não tenha ansiedade de fechar a venda. Não tenha. Tem coisas que precisam de tempo. O chefe, para fazer um prato, precisa cozinhar ao fogo baixo. O chefe Gilberto fez um nhoque, eu nunca vi. Cozinhou a batata no vapor, sem água. Necessitava de mais tempo. Gente, se para fazer um prato precisa seguir um procedimento, precisa seguir um processo e uma demonstração para agregar valor, eu posso ter pressa? Não. Erro 2. Não tenha pressa para ir para o fechamento. Vamos lá. Erro 3. Erro 3 é não usar ancoragem. Não usar ancoragem. Eu digo uma coisa para você. Se você usa ancoragem no seu fechamento, as chances de você fazer uma venda é muito maior. Erro número 3, tem muito vendedor de colchão que não usa ancoragem na demonstração. Se você usa ancoragem, as chances de você fazer a venda é muito maior. É muito maior. Muitos vendedores de colchões, eles me relatam que eles travam na venda quando o cliente fala que o colchão achou caro. Muitos vendedores de colchões, eles me relatam e falam, Luciano, eu travo quando o cliente diz que meu colchão é caro. Eu travo. Aí, se você fizer uma análise desse vendedor, você vai perceber que no atendimento dele, ele falou o preço do colchão sem ancorar. O que você quer dizer com isso? Ele falou o preço do colchão para o cliente sem ancoragem, sem preparar esse cliente. Sem ancoragem não se pode falar preço. Eu me lembro muito bem que no meu fechamento eu usava uma história para ancorar o meu colchão. Chegava no meu fechamento, eu contava uma história verídica, real, que aconteceu, e o cliente falava assim, gostei, adorei o colchão, mas qual é o valor? É verdade, vou falar o valor para o senhor. Mas aí, antes de eu falar o valor para o senhor, eu lembrei aqui de uma história do seu Joaquim. O seu Joaquim é um grande empresário de São José dos Campos, e ele morava num condomínio, e eu fui visitá-lo para fazer uma demonstração para ele.
E eu vi que era uma mansão, uma casa muito boa, uma casa muito rica. E eu entrei lá para fazer a demonstração do colchão para ele. Ele falou, filho, antes de você fazer a demonstração para mim, eu quero que você conheça um aparelho que eu comprei importado dos Estados Unidos. Ele me levou para a sala de ginástica dele, eu olhei um aparelho do tamanho de um sofá, tinha uma tampa, ele abria a tampa e entrava lá dentro, apertava os botões e fazia a fisioterapia dele. Ele tinha 2 hernias de disco, 3 bicos de papagaio e tinha pressão alta, então ele tinha muita dor nas costas. Eu vi aquele aparelho daquele tamanho, eu falei, seu Joaquim, me desculpa a pergunta, mas qual o valor que o senhor pagou no seu equipamento? Ele falou, filho, foi em dólar, foi importado, paguei $6.000. Calculei, $6.000, R$30.000. Falei, tá bom, posso fazer a demonstração do colchão pro senhor? Ele falou, claro, você veio aqui para isso. Fiz para ele a demonstração. No final da demonstração, o meu colchão foi muito mais barato. Mostrei o preço para ele, 28 mil. Aí mostrei o segundo, 14 mil. Ele falou, poxa, esse de 14 mil aqui parece melhor e tal. O meu, paguei 30 mil reais, não serviu de nada. Aí eu falava para todos os clientes essa história. O que você quer dizer com isso, Luciano? Você precisa usar ancoragem antes de falar o preço. Esse é um erro que muitos vendedores falam o preço sem ancorar. Se você falar preço sem ancorar, você não está preparando o seu cliente. Então, antes de falar o preço do seu colchão, você precisa primeiro criar uma imagem na cabeça do seu cliente que o seu colchão é muito mais barato. Você precisa criar. Você precisa criar. Até quando você for falar o preço precisa soar barato na cabeça dele. Ou seja, até nas diferenças de modelos, ele precisa saber as diferenças de modelo. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um colchão que eu vendo muito, que custa 14 mil reais. É meu colchão chamado Emirates. É um colchão de linha alta, um colchão que eu denominei tecido de Dubai, 14 mil reais. É um colchão que eu vendo muito, muito. Mas, com estratégia, para ele soar barato, o que eu fiz? Eu criei um colchão de 28 mil reais. Chamado de super prêmio. Para o meu de 14 vender muito, eu preciso oferecer primeiro o de 28. Quando eu ofereço o de 28 mil, super prêmio, 12 camadas de espuma, colchão maravilhoso, tal, pá, já dei uma referência para ele. Aí eu ofereço o de 14 mil, o Emirates, soa barato. Por quê? Porque ele primeiro ouviu falar do de 28 mil. Mas eu criei um colchão de 28 para vender mais o de 14. Com estratégia. Eu criei. O colchão de 28 mil é o que eu mais vendo? Não. É o que eu menos vendo, mas eu preciso ter um para ancorar o que eu quero vender mais. Estamos na era da estratégia. Então, não usar ancoragem é um erro que muitos vendedores de colchões cometem na hora de falar o preço. E aí o que acontece? O teu colchão vai sair caro, vai soar caro para o seu cliente. Você não usa ancoragem. O super prêmio de 28 mil não é o colchão que eu mais vendo. Mas ele potencializa o meu colchão de 14 mil. Ele potencializa. Porque quando eu falo que eu tenho um colchão de 28 mil reais, mas que existe um colchão de 14 mil reais, vai ficar muito mais barato aqui, ó, na cabeça do cliente. Se você não tem um para ancorar, crie um para ancorar. Eu criei o meu de 28, mas eu quero vender o mais, é o de 14. Eu só criei o de 28 para ancoragem. Eu não foco muito nele, mas
o vendedor de colchões de elite, o faixa preta, usa essa ancoragem em todas as demonstrações. Que se você não usar em nenhuma, você está errando no procedimento. O procedimento é o mesmo, é repetição. Por isso que dá trabalho aumentar as vendas em 3 vezes mais, porque a mudança está aqui no cérebro. Você precisa se permitir a não errar mais, a seguir um procedimento. Você precisa usar a ancoragem, que é um erro, que na hora de falar o preço, a maioria não ancora. Quanto custa o colchão? Não ancora. Já fala logo, já responde logo. Luciano, e por que o cliente diz que o colchão está caro? Muitos me perguntam isso. Por que o cliente diz que o colchão está caro? Olha, eu falo uma coisa para vocês. Quando quando você trava na objeção do tá caro, presta atenção, é porque faltou você agregar valor na sua apresentação ou no fechamento. Vou repetir. Por que o cliente diz que o colchão tá caro? Por quê? E quando você trava na objeção do tá caro, é porque faltou agregar valor na sua apresentação e no fechamento. Isso é importante. Porque o caro é muito relativo. O caro é muito relativo. Normalmente, não é questão de preço quando o cliente fala para você que está caro. Na verdade, normalmente não é questão de preço, mas sim é a sensação. É a sensação que aquele valor representou para ele na sua apresentação. O caro é relativo. Não é o dinheiro em si, mas é a sensação. Nossa, é a sensação que quando você foi passar, ele soou muito caro. Imagina, por exemplo, se eu te apresento um apartamento, eu moro em São Paulo, se eu te apresento que tem um apartamento na Avenida Paulista, um dos lugares mais caros do Brasil, de São Paulo, que tem uma custa, não sei quanto custa um apartamento lá, mas vamos supor que custe R$1 milhão, na Avenida Paulista. Custa R$1 milhão lá. E eu chego para você e falo assim, meu, tem uma oportunidade aí, tem um apartamento lá na Paulista, tudo certinho, a pessoa quer R$100 mil. Na onde? Na Avenida Paulista. Quanto? R$100 mil. Não soa melhor? Soa, Luciano. Então, muita gente iria conseguir o dinheiro para comprar um apartamento de 100 mil. Muita gente iria pedir emprestado. Se não tivesse, ia vender alguma coisa, se não tivesse. Por quê? Porque viu uma grande oportunidade. Imagina, eu vou pagar 100 mil e vendo por R$1 milhão. Deixa eu pegar, me empresta esse dinheiro. Por quê? Porque viu uma grande oportunidade. Viu algo importante para ela. Viu algo importante para você. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Quero dizer o seguinte, você precisa criar esta mesma sensação para o cliente. Você precisa criar essa sensação. Quando chegar a hora de falar o preço, independente se seja um colchão de 5, de 10, de 15 mil reais, ele precisa soar como prioridade na vida, na saúde do seu cliente. Ele precisa ver que o colchão é uma prioridade na vida dele. E que o preço está muito melhor do que ele imaginava. É essa a sensação que ele tem que ter. Poxa, achei que fosse mais caro pelo que você falou. Por tudo que você falou, achei que fosse mais caro. A sensação, valor percebido. O valor, muita gente fala, preço é o que você paga. Claro, valor é o que você recebe. Valor para mim é o que você percebe. Você percebeu o valor agregado? Você percebeu, o cliente está percebendo o valor agregado para você? Ele está percebendo? Você está usando a ancoragem? Não, Luciano, não usa. É um erro, claro que é um erro, eu sei. Eu sei que tem muitos que não usam. Por quê? Porque é igual um baralho.
o jogo de buraco, se você pega as cartas de baralho e você embaralha de ás a ás de ouro, ela pontua. Mas se tiver tudo embaralhado, não pontua. Você quer dizer o quê? A sua demonstração, ela precisa ter clareza. Como assim? Me dá um exemplo. O cérebro humano, ele foi feito para entender sequências. Então, por isso que nós gostamos muito de historinhas. Por isso que os nossos filhos gostam de historinhas, porque a história, ela tem começo, tem meio e tem fim. Tem sequência. O cérebro adora ver um filme que tem uma história boa, ou que o pai conta uma história boa, ou que você vê uma história boa. Por quê? Porque o cérebro gosta de sequência. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Não pule etapa. Você tem que ter uma sequência na sua apresentação. Na hora de falar o preço, é a ancoragem. Na hora de falar o preço, é o momento certo, tem que preparar o cliente para falar o preço. Começo, meio e fim. Demonstração tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter procedimento. Não adianta ter pressa. Senão, o cozimento ou o assar do prato não vai ficar legal. Ou seja, o cliente vai achar caro, vai ter dúvida. Então, erro número 3, não usar ancoragem no fechamento. Vamos lá, erro número 4, anota essa. Erro número 4, não matar as objeções durante a demonstração. Erro número 4, não matar a demonstração. Não matar as objeções durante a demonstração. Primeiro, vamos entender o que é uma objeção. O que é uma objeção, Luciano? Uma objeção, ela é uma dúvida. É um obstáculo que está impedindo o cliente de comprar o seu colchão. É um grande obstáculo. É uma dúvida, é um receio. Eu gosto mais de obstáculo, que é um obstáculo que está impedindo o cliente de comprar o seu colchão. Isso é uma objeção. Poxa, está impedindo. Pode ser que ainda ele não confia em você, em que realmente você seja um especialista e que tudo que você está falando o colchão vai fazer. Pode ser que ele ainda não confia. E primeiro o cliente precisa confiar em você. Então, se você não matar as objeções durante a apresentação, ele vai ter dúvida. Pode ser que ele ainda não está confiando no que você está falando, ele não te viu ainda como especialista. E, de repente, você está achando que está abafando e não está. De repente, você falou demais. De repente, você ficou com muita pressa de vender, ele percebeu, porque o cliente percebe. O cliente hoje é muito mais esperto, muito mais... Ele tem muito mais informações do que no passado, ele tem internet na mão. Na sua apresentação ele busca, se você falar uma groselha, ele vai buscar informação ali na hora, às vezes na sua frente, na demonstração. E um erro pode ser fatal. Se você não matar as objeções, primeiro ele tem que confiar. E confiança, você tem que transmitir. Confiança tem que transmitir. Confiança de ser visto, não como um vendedor, e sim como um especialista. Se o cliente vira para você e ele fala assim, ó, entrou na sua loja, depois eu volto para comprar. Só estava dando uma olhadinha, depois eu volto. Ou, depois eu te ligo, fica tranquilo, adorei, eu ligo para você. Não, ó, eu gostei, mas eu preciso pensar. Gostei demais, mas eu preciso pensar. O que é isso, Luciano? Ele ainda tem alguma dúvida, tem algum obstáculo ainda que está impedindo ele de comprar com você. E essa dúvida está aqui, ó, na cabeça dele. Depois eu te ligo, vou pensar. Ah, não, eu gostei demais, mas eu vou comprar um pouquinho, daqui 2, 3 meses. Ele tem ainda alguma dúvida, alguma objeção que não foi matada durante a demonstração.
O que eu tenho que fazer? Voltar para a venda. Sair da venda, volta na venda. Ah, perfeito, só tem que pensar assim, clientes assim mesmo que a gente precisa, é isso mesmo. Mas me diga, volta na pergunta. Volta na pergunta, ele tem alguma objeção. Faltou ainda, às vezes, você tirar alguma dúvida que na sua demonstração não foi tirada. Ou talvez faltou gerar mais valor na apresentação. Se você não gerar valor na apresentação, se você também não gerar confiança na apresentação, vai gerar dúvida na cabeça dele. Afinal de contas, ele está fazendo um investimento ali, seja o valor que for do colchão, 2 mil, 5 mil, 3 mil, 10 mil, seja o valor que for. Se faltou tirar alguma dúvida, se faltou gerar confiança, se faltou gerar valor, ele ainda vai ficar com dúvida. Será que eu vou comprar esse colchão mesmo com você? Será? Por isso o cliente tende a procrastinar, a deixar para depois e a te dar desculpa. Ele vai te dando uma desculpa. É igual o Lucas. O Lucas, um vendedor de colchão meu, ele fazia a apresentação dele, fazia a apresentação dele. No final da apresentação, o cliente falava assim, puxa, adorei você, gostei demais de você, mas ó, meu cartão vai virar dia 10. E dia 12 você pode passar aqui que eu vou fechar com você. Sabe o que o Lucas fazia? O Lucas acreditava. Ah, tá bom, senhor, obrigado. Dia 12 posso passar aqui? Pode passar aqui. Dia 12 ele ia lá, o que acontecia? Não, pensei melhor, não vai dar e tal, ele te deu uma desculpa. O Lucas era o vendedor bonzinho. Vendedor bonzinho não vende. Quem vende é o chato. Como assim, Luciano? O chato que vende? O chato no sentido de seguir processo. O chato no sentido de seguir o procedimento à risca. Hoje, o Lucas se permitiu destravar. O Lucas se permitiu destravar, está fechando uma venda atrás da outra. Está fechando uma venda atrás da outra, se permitiu destravar. Se permitiu não errar. Se permitiu entender que estava errando no procedimento. Hoje ele está fechando venda atrás de venda. Quando o cliente fala isso, ele sabe que o cliente ainda está com dúvida. Quando o cliente fala que vai pensar que está caro, vai falar com a esposa, que vai falar com o filho, que vai voltar depois, que o cartão dele vai virar tal dia, que ele pode comprar daqui 2 meses, ele está te dando uma desculpa. Você não matou alguma objeção, ou faltou gerar algum valor, ou faltou gerar mais confiança durante essa apresentação. Essa é a verdade. Faltou. Então o erro número 4 é não matar as objeções durante a apresentação. O cliente falou para você que vai pensar, está te dando uma desculpa, ele está com dúvida. Alguma coisa na apresentação faltou. Alguma coisa no processo faltou. Ok? Vamos lá, para o 5º erro. Anota aí, erro número 5. Erro número 5. Falar o preço antes de gerar valor. Tem muitos que erram nisso. Falar o preço antes de gerar valor. Luciano, o que é gerar valor? O que é gerar valor? Gerar valor é você mostrar o que o colchão faz e não o que o colchão tem. O que o colchão vai fazer? O cliente quer saber do resultado que o colchão vai fazer na vida dele. Ele não quer saber o que o colchão tem. Ele não quer saber o que o colchão tem. Para mostrar valor, você precisa falar para ele o quão será diferente a vida dele após ele dormir, ele usar, ele comprar o seu colchão. O que vai transformar a vida dele? O que será de diferente na vida dele depois do seu colchão? Gerar valor é falar que o colchão vai fazer uma transformação na vida dele.
Palavras fortes. Vai transformar a sua vida vai ser diferente, vai ser muito melhor. Essas dores, esse problema que o senhor tem, fica tranquilo. Dormindo em cima do nosso colchão, o móvel mais importante da sua casa, feito de maneira especial, o Senhor tem o móvel mais importante na sua casa, onde o senhor passa a maior parte da vida em cima de um colchão. Você precisa gerar valor. O que é gerar valor? É mostrar o que o colchão faz de diferente na vida do seu cliente. Você está mostrando? Tem vendedor que foca muito em características. Foca em características. Esse colchão é um tipo de espuma D33. O colchão tem tantas massagens. O colchão tem tantos anos de garantia. Isso não vende. Ah, meu colchão, senhor, tem espuma D33, D45, é um tecido de poliuretano, tem mais de não sei quantas massagens e tantos anos de garantia. Isso não vende. Isso não vende. Característica não encanta ninguém. Características não encanta clientes. Não. Você precisa mostrar o que o seu colchão vai fazer de diferente na vida do seu cliente. Isso é ser mais profundo. É gerar valor. Nós estamos na era da experiência. Nós estamos na era dos especialistas. Não chega de ser vendedor, tem que virar a chave. Sair do vendedor bonzinho e ser um vendedor chato. Chato no sentido de ser profissional. De entender o processo, respeitar o processo, seguir o processo, fazer o cozimento é o tempo que tem que respeitar, é o tempo que tem que respeitar. Você precisa mostrar a diferença que o seu colchão vai fazer na vida do seu cliente. Erro número 5 é se você falar o preço para ele antes de você gerar valor. Não pode. Não pode. Quais são os efeitos de não dominar a venda de colchões? Quais são os efeitos de você não dominar a venda de colchões? Se você não segue etapas, se você não tem clareza, se você não sabe qual etapa ou sobre qual ação que essa etapa vai fazer na sua apresentação, vai ficar difícil. Vai ficar difícil a venda. Se você não segue procedimento, é muito mais difícil. Se você não segue procedimento, é muito mais difícil você fazer a venda. Eu falo que tem muito vendedor de colchão que busca a técnica perfeita. Que busca a técnica perfeita para não travar no fechamento. Tem muitos vendedores de colchões que buscam a técnica perfeita para não travar no fechamento. Mas não é a técnica que vai fazer você aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. Não é a técnica. É ter estratégia. É ter estratégia. É ter clareza do processo a seguir, das etapas que não podem ser puladas, dos erros que não podem ser cometidos. É só seguir o processo. Só seguir o processo. É só respeitar o processo. Tem muito vendedor de colchão que ainda está na era do guia. Sabe aquele guia que a gente usava quando a gente queria saber o nome de uma rua? Eu sou dessa época, trabalhei de office boy. O guia, aquele livro que tinha que você folhear para decorar o endereço, para virar à direita, para virar à esquerda, tal. É passado. É passado. Hoje você precisa do GPS da venda de colchões atualizado para você ter clareza, para você aumentar suas vendas em 3 vezes mais e não travar mais no fechamento da venda. GPS atualizado na venda de colchões para você ter clareza. Da mesma maneira que o cliente precisa ter clareza, você como vendedor de colchão, precisa ter clareza
de seguir um processo, de respeitar o processo na venda e de não cometer esses erros que travam você no fechamento da venda. Ah, eu falo o preço antes de gerar valor, vai atrapalhar a sua venda, que é o erro número 5. Ah, eu falo muito. Tem vendedor que fica 3 horas numa apresentação, cansa o cliente. Tem vendedor que tem ansiedade, tem pressa de logo vender, o cliente percebe. Tem vendedor que não usa ancoragem na hora de falar o preço. Aí o cliente vai achar caro. Tem vendedor que não mata as objeções durante a apresentação. Tem vendedor que fala o preço antes de gerar valor na venda de colchão. Você precisa de um guia, você precisa de um GPS atualizado na venda de colchões. Respeitar o processo e seguir o processo. Assim você vende mais colchões. Espero que você arrebente. Estamos no final do mês, dá para vender muito colchão ainda. Hoje vendemos colchão no carnaval, ontem vendemos colchão no carnaval, dá para vender colchões todo dia. Eu sou especialista em vendas de colchões todo dia. Se vende colchão todo dia. É só respeitar um processo e seguir o processo. Espero que vocês arrebentem ainda esse final de mês de fevereiro. Espero que vocês tenham muita confiança, que se empoderem mais. Espero que vocês respeitem o processo. Espero que vocês sejam abençoados nas vendas de colchões. Deus é o Deus do impossível, mas Ele só faz a parte dele. A sua, você tem que fazer a sua parte. Vamos para cima, dá para vender colchões. Se você estava cometendo um desses 5 erros ou mais, não cometa mais. Espero que você tenha notado. Espero que você reveja essa aula. Ela é muito importante. Ela é muito importante. O procedimento seguido corretamente, o prato vai ficar gostoso no final. Aí você encanta o cliente. Aí você joga num outro nível e você se transforma num faixa preta na venda de colchões. E começa a aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. E para de travar no fechamento da venda. Fiquem com Deus. Vamos para cima! Tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira.